Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste domingo 28 de junho, final do mês de junho de 2026, olhando a passagem da epístola que temos lido há pouco, Romanos capítulo 7, nós deparamos com uma questão muito séria, que é a questão da ação do pecado na vida do cristão. Eu sempre tenho dito, afirmado, que o cristão é o único ser dividido, o ser humano dividido. O ser humano natural, como Paulo nos mostra lá na sua carta aos Coríntios, por exemplo, o ser humano natural, que no original grego está registrado o ser humano que somente tem alma. Ele comete os seus pecados, ele segue a sua carne, segue os seus chamam instintos, a Bíblia chama a sua natureza carnal, comete esses pecados e na grande maioria das vezes acha graça disso. Algumas vezes sente profunda tristeza e a Bíblia chama isso de pesar para a morte, não chama de arrependimento. Nós temos uma palavra que é remorso. A pessoa se dói por alguma coisa ruim que ela fez, mas essa dor não é arrependimento, é remorso. Essa dor não é metanoia, não é uma mudança de mente, é simplesmente uma dor pelo que fez. Remorso. Já o cristão, Paulo descreve aqui em Romanos capítulo 7, e ele, pouco antes de terminar o capítulo, no versículo 24, ele diz: miserável homem que eu sou. É Paulo que está escrevendo, Paulo, cristão, apóstolo, escrevendo aos cristãos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E no último versículo: graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas o capítulo 7 mostra esta divisão bem clara. Querendo fazer o bem, o cristão encontra uma lei. A Bíblia o chama de lei, que age na sua carne e leva a pessoa, leva o cristão a cometer tudo aquilo que ele não gostaria de fazer. Por isso que eu sempre afirmei, sempre preguei que o cristão é o único ser humano dividido. Dividido porque, por um lado, sabe, o Espírito Santo o leva a desejar essa obediência a Deus, e, por outro lado, a sua carne o leva a desejar as coisas que são opostas a Deus. O cristão é o único ser dividido. E Paulo descreve lá em Coríntios como sendo um homem espiritual. Não é o homem natural, o homem que só tem alma. Agora ele já pertence a outro. Como pertence a outro? É o que a epístola aos Romanos, Paulo utiliza uma imagem aqui, no versículos 1 a 3, a imagem de uma mulher casada.
né? Tanto entre os judeus como entre os pagãos, mulher casada é mulher casada, tá? Então, ele escrevendo aos Romanos traz essa imagem, que era algo compartilhado entre as culturas, né? Pois que falo aos que sabem a lei, que a lei, aí ele reforça com a lei judaica, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre dessa lei do marido, né? De sorte que, versículo 3, vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está dessa lei, e assim não será adúltera se for de outro marido, né? O que Paulo está introduzindo aqui? Está introduzindo o que vem no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Né? Mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos a Deus. Né? Estáis mortos. É o que Paulo afirma aos cristãos de Roma. E estando mortos, a lei não tem mais domínio sobre vós. Né? E eu quis fazer uma ligação, né, com o que ontem no estudo bíblico também abordamos rapidamente, a questão do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Né? Como é que no versículo 6 aqui de Romanos, mas agora temos sido libertados da lei. Libertados da lei, eu vou utilizar uma palavra que é bem conhecida no Brasil, porque faz parte da história, né? Que é a palavra alforriados. Por quê? No Brasil houve a prática da escravidão, né? Mas também havia a possibilidade do escravo se ver livre. Chegou um momento em que a lei permitia isso, né? Que eles comprassem a sua liberdade. E eram o que na história fica registrado como alforriados, escravos alforriados. Né? E é essa palavra, exatamente essa palavra que aparece aqui no versículo 6. Não é uma palavra que foi inventada pelos portugueses, que foi inventada aqui no Brasil. Não, isso já vem desde antes da época de Cristo, já existia essa palavra, porque todas essas civilizações eram escravagistas. Tá? No versículo 6, o apóstolo utiliza essa palavra, alforriados. Agora temos sido libertados da lei, temos sido alforriados, já não estamos debaixo dessa lei. A que lei se refere? A lei do Antigo Testamento. Mas como é isso possível? Como isso é possível? No início, morrendo. Considerem-se mortos, vocês já estão mortos, para que pertençam a outro. Já não pertence a esse antigo pacto, agora pertence a um outro. No versículo 4, sejais daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Mas quem é Ele? E aí onde entra a questão do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o que toma a carta aos Hebreus. Lendo lá no Antigo Testamento,
estatuto perpétuo é este. Está escrito. Mais 616 ordens, mandamentos. Não são somente os 10 mandamentos que todo mundo menciona. Não, o Antigo Testamento são 616 mandamentos que os judeus compilaram e reconhecem que é a lei. Outros dizem, não, 613. Mas são mais de 600 mandamentos. A isso se refere quando nós lemos a lei, a lei, a lei. São todos esses mandamentos, centenas de mandamentos. E como nós poderíamos ver livres disso? Porque está bem claro lá em passagens do Antigo Testamento, estatuto perpétuo é este. A única maneira é morrendo. E aqui o apóstolo apresenta essa ideia aos cristãos de Roma. Para que sejais aquele. Mas como é possível ser de um outro dono? Lá em Hebreus está bem claro que o Senhor Jesus Cristo nem sacerdote poderia ser, porque ele é da tribo de Judá. Mas acontece que, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 21, ele cita o Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E a palavra utilizada lá para eternamente é para sempre, sem limite de duração. Tu és sacerdote para sempre, sem limite de duração. Por quê? Porque o sacerdócio do Antigo Pacto, observem que eu friso essa questão, Antigo Testamento, Antigo Pacto, e nós os cristãos não estamos debaixo disso, estamos no Novo Pacto, no Novo Testamento. Os sacerdotes do Antigo Pacto, o sacerdócio levítico, dependia de quê? Da genealogia, da descendência e uma sucessão humana. Somente os da tribo de Levi e somente alguns dessa tribo poderiam ser sacerdotes. As tribos estavam divididas em clãs, em famílias, e algumas desses clãs eram os que podiam trabalhar como sacerdotes. Sacerdotes de entrar e de ser apontados por Deus como sumo sacerdote daquele momento. Não era qualquer um. Eu acho que eu tenho vocação para ser sacerdote, eu vou ser sacerdote. Não, era assim. Era por sangue, por descendência. Era, vamos chamá-lo, genético. É isso que foi estabelecido nesse Antigo Pacto. Por isso que na carta aos Hebreus encontramos que o Senhor Jesus Cristo nem sacerdote poderia ser, já que ele é da tribo de Judá. Mas o que acontece? Se cumpriu nele aquilo que já havia sido profetizado e que está registrado no Salmo 110, 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem de Levi, segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um sacerdócio novo. Por isso que lá em Hebreus também diz, mudando-se o sacerdócio, necessariamente, essa palavra que aparece nas nossas Bíblias, mas no original grego
aponta para uma obrigação, né? Uma exigência legal. Necessariamente se faz mudança de lei. Mudou o sacerdócio, a lei tem que mudar. É isso que aponta, né? Fazendo a ligação então com Romanos 7, de 1 a 13, a lei tem domínio enquanto há vida. Por isso Paulo insiste, né? Considerem-se mortos para essa lei do Antigo Testamento. Agora estão num outro, né? Agora pertencem a outro dono, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Como está escrito em Romanos 7:2, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Né? O princípio apontado aqui é a morte encerra essa relação de autoridade, de posse, de pertencimento. Ouvir essas palavras dá uma coceira nas mulheres progressistas da nossa época, nas feministas. Mas durante toda a história humana, todas as civilizações praticavam isto. A mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Algumas dessas civilizações eram tão terríveis que quando o marido morria, o que vocês acreditam que acontecia com a viúva? As civilizações aqui perto, num país que para o Brasil é como se fosse a China, de tão exótico, o vizinho com o qual o Brasil tem a maior fronteira, que é o Peru. Houve um monte de civilizações distintas umas das outras, e os achados arqueológicos, eu falo disso porque eu estive lá, né? Os achados arqueológicos mostram que quando vamos chamar o cara morria, o que acontecia? Enterravam junto as mulheres dele, porque não era só uma mulher, tinham 2, 3, um harém, iam para a cova também. Então essa bobagem feminista moderna, isso de umas décadas para cá. Na antiguidade não era assim, era bem feio, né? E somente o cristianismo trouxe esta questão. Paulo está colocando bem claro aqui. Quando o marido morre, ela fica livre. Não é para fazer como essas civilizações sanguinárias. Os vikings praticavam a mesma coisa. Até hoje, na Índia, século XXI, em algumas regiões, morreu o marido, ela também vai junto. A Índia proíbe pela sua lei e tal, mas até que a lei indiana moderna chegue lá no fundão, no meio das selvas da Índia, né? Isso acontece. Nós não devemos julgar as coisas, que o mundo inteiro é assim como a nossa modernidade nos mostra. Não, tem lugares no mundo que ainda estão nessa, vamos chamar de idade da pedra, né? Isso é uma realidade, tá? O cristianismo trouxe esse respiro de alívio,
aliviou a coisa, né? A morte, então, encerrava esse antigo regime. E quando Paulo faz essa ligação aqui, nos mostra também que a morte de Cristo encerrou o antigo regime da lei, para que, ao ele ressuscitar, né, fosse também o Senhor de aqueles que o confessam e que se consideram mortos para aquele antigo pacto e assumem esse novo pacto, né? É uma ligação profunda com Hebreus. Em Romanos 7:4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais daquele que ressuscitou dentre os mortos. E o único que ressuscitou dentre os mortos foi o Senhor Jesus. Então, essa expressão, fostes mortos para a lei, Paulo não está dizendo que a lei era uma coisa ruim ou pecaminosa, né? Por isso que ele registra aí, no capítulo 7, versículo 7, que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. A lei era santa, separada, né? Romanos 7:12, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E onde está a ruindade? A ruindade está no ser humano, que não teve um só ser humano que conseguisse cumprir a lei, né? Nem sequer o homem que na mente de todo Israel era o israelita perfeito. Quem? Moisés. Nem sequer Moisés. Por que acham que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? Porque ele cometeu pecado, né? E Deus não o poupou. Diz, tu não vas entrar, tu vais morrer, né? Então não teve um só que cumprisse a lei, né? Então, para que sejais de um novo marido, para que sejais de outro, versículo 4 do capítulo 7 de Romanos, se refere ao Senhor Jesus, e desta vez ao Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é que nós estejamos sem lei, não existe isso, não é? Nós estamos debaixo da lei que a Bíblia chama a lei do amor. Por que chama de a lei do amor? Porque tem um primeiro mandamento que é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Com todo o teu ser amarás ao Senhor teu Deus. E o Senhor Jesus disse, e o segundo mandamento é semelhante a este: e amarás ao teu próximo como amas a ti mesmo. E lá, reunido com seus discípulos em particular, ele disse: um novo mandamento vos dou, que assim como eu vos amei, vos ameis vós uns aos outros. E aí, onde eu coloco que esse novo mandamento não é para ser praticado com o semelhante, o ser humano, porque esses semelhantes às vezes são nossos inimigos, não querem nos ver nem pintados na frente deles. E aí? Esse terceiro mandamento é exclusivo para ser praticado dentro da igreja, no âmbito cristão, do irmão cristão. Assim como ele nos amou, que nós, entre cristãos, nos amemos uns aos outros. Como ele nos amou, ao ponto de dar a vida por nós. Por isso, o ensino apostólico no Novo Testamento é: esteja pronto a dar a sua vida pelo seu irmão, pela sua irmã em Cristo.
cumprindo o terceiro mandamento, que é exclusivo para dentro da igreja, não é esse pode ser praticado fora, né? Então, nós estamos debaixo desse novo sacerdócio, estamos debaixo desse, vamos chamar assim, novo marido que aparece aqui em Romanos, né? O Senhor Jesus não é somente rei, Ele é sacerdote eterno, Ele é mediador, Ele é intercessor. Por isso aparece em Hebreus 7:21, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso que é uma afronta o que a religião oficial fez no mundo inteiro, ensinando que a mãe dele é que intercede por nós agora e na hora da nossa morte. E não tem um só versículo em toda a Bíblia, nem no Antigo Testamento, alguma profecia que fale a respeito disso, ou no Novo Testamento que haja uma afirmação que a mãe do Senhor Jesus intercede por nós. Pelo contrário, no Novo Testamento, diversas passagens apontam para esse fato. Somente o Senhor Jesus intercede por nós agora e na hora da nossa morte. Intercede por quem? Por aqueles que são obedientes a Deus. Esse é outro X da questão. A intercessão não é por qualquer um, é por aqueles que lhe obedecem. Isso está bem claro lá em Hebreus, né? A lei revela o pecado. Cristo nos dá vida. Romanos 7,13, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Pelo bem, refere-se à lei, pela lei, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, né? A lei, na sua função como espelho, revela a santidade de Deus, revela a corrupção humana e revela a necessidade de um sacerdote perfeito. Esse sacerdote perfeito é o Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio levítico afirmava: até o próprio sacerdote precisa de expiação. Por isso que o sumo sacerdote, uma vez por ano, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer todo um ritual de purificação dele mesmo. Mas peraí, se ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, mas ele é humano, pecador igual que qualquer um de nós. Por isso ele tinha que ter muitíssimo cuidado nos seus rituais de purificação, oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados antes de entrar no Santo dos Santos, né? Já o sacerdócio do Senhor Jesus, completamente diferente. Ele mesmo se ofereceu na cruz do Calvário, oferecendo uma expiação perfeita, né? Ele mesmo foi a oblação, essa palavra que aparece lá em Hebreus, né? Ele mesmo derrama o seu sangue, e esse sacrifício na cruz foi aceito por Deus. Então, a ligação entre Hebreus e Romanos 7 podemos resumir dessa maneira. Romanos 7 mostra a incapacidade da lei em produzir vida no homem pecador. Enquanto mais lei se aplica, mais fica provado de que o ser humano não tem condição alguma. Hebreus mostra, por outro lado, Deus providenciando um sacerdócio superior, não baseado nessa lei mosaica, mas no poder da vida eterna concedida a todo aquele que crê pelo sacrifício de Jesus. A lei era santa, mas a sua função era temporária. O sacerdócio levítico era divinamente instituído, mas ele nos preparava. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz: a lei nos serviu como aio. O que é aio?
A palavra amaseca, babysitter, uma palavra em inglês moderna, né? Para nos levar a Cristo, utilizando uma palavra do agronegócio, um brete. O que é um brete? Parece um curral, mas não é como um funil para que levar a manada até o caminhão que vai carregar. E é exatamente essa figura que Paulo apresenta lá aos Gálatas. A lei, lá do Antigo Testamento, não serviu para isso. O sacerdócio, então, do Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, foi instituído com um sacrifício perfeito, único, e de aí para a eternidade. Tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento alguma vez recebeu essa chancela de Deus de ser sacerdote para sempre. Não. Ele cumpria seu sacerdócio, tinha um período, acabava o seu sacerdócio, morria, né? Seu sacerdote, seu filho assumia, era por sucessão, a sucessão sacerdotal. Com o Senhor Jesus, não. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Em Hebreus 8:6 encontramos: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quando é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Essa é a conexão, uma das conexões mais profundas entre Romanos 7 e Hebreus. A morte do antigo relacionamento de condenação e a entrada no relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Grande sumo. Se é grande e é sumo, é como alguém dizer alto, altíssimo. Não? Se é alto, já se entendeu, não? Mas é uma ênfase. E o Senhor Jesus é chamado nosso grande sumo sacerdote eterno. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, ele não entrou no Santo dos Santos só, ele penetrou nos céus, né? Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Os do antigo pacto, até o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Ele não. O Senhor Jesus Cristo, sem pecado, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que o Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda compreensão de que temos um grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós, dia e noite, vivendo sempre para interceder por eles, disse o apóstolo. Ele está agora à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós que cremos no seu nome. Que Deus nos conceda essa compreensão, para que alcancemos essa misericórdia, achemos essa graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quanto mais nesses tempos tão apertados e difíceis
que nos tocou viver. Que esta certeza nos acompanhe todo dia, e que essa certeza nos faça morrer a cada dia para as coisas desse mundo e dedicar essa nossa vida para aquele que por nós derramou seu sangue, mas ressuscitou para a nossa salvação. Que assim aconteça com cada um de nós. Amém. Deus, o coração, renove espírito reto.